Olá, bom dia! Olá, bom dia! Duas torres que sustentam caixas d'água desabaram em um condomínio de Cariacica. As imagens são impressionantes e mostram o momento do desabamento. Uma das estruturas atingiu um prédio, uma pessoa ficou presa. O Espírito Santo passa de 5.000 mortes por Covid. Não são números, são vidas perdidas pelo vírus que revirou o mundo. Médicos alertam, façam uma virada responsável. Não é momento para festas e aglomerações. Em Guarapari está proibida a entrada de ônibus de turismo e funcionamento de bares. Mas por lá, ontem à noite, uma multidão não parecia preocupada com o contágio do vírus. Vila Velha ganhou hoje um memorial às vítimas do coronavírus. Um local cercado de verde, onde familiares poderão plantar árvores no Bosque da Saudade. O TN1 mostrou o caso da dona Zezé, uma idosa doente que vivia há mais de um ano sozinha dentro de casa, sem banho, em condições desumanas. E a boa notícia, dona Zezé foi levada para uma instituição. Você vai ver já já. Michele, 27 anos e uma história de vida que pode te inspirar, viu? A dona Deuzeni também. Na última quarta-feira do ano, o TN1 te mostra como essas duas mulheres se reinventaram quando tudo parecia perdido. A pandemia não barrou a vontade de vencer. É para te fortalecer, amigo. Fique com a gente, nós voltamos rapidinho. Agora, 11h44, o TN1 está de volta. Um motorista de aplicativo foi assaltado na Serra. Os criminosos levaram o carro da vítima. Pois é, mas o veículo tem bloqueador e eles acabaram abandonando o carro em Cariacica. Carapina Grande, Central Carapina, Jardim Carapina, são áreas de risco. Mas tem um específico, por exemplo, em Central Carapina, eles não mexem com você, mas é área de risco. Nova Carapina já é risco mesmo, cara. Lá eles mexem com você, então... Mas assim... Para. Não corre, não. Vai, deixa eu... Vai abandonar Jacaraí. Cadê? Tá tudo aí, pode levar. Vai abandonar Jacaraí. Vai, fecha o bico. O registro é de um assalto a um motorista de aplicativo de 41 anos, que aconteceu na noite de ontem na Serra. Os bandidos não notam, mas o celular da vítima, que estava no painel do carro, estava gravando e registrou o momento da abordagem. E foi exatamente quando a vítima orientava os colegas sobre a insegurança do bairro Carapina Grande e Central Carapina. O motorista de aplicativo contou que ele veio aqui para o bairro Carapina Grande buscar uma cliente e o GPS mandou ele para esta rua aqui. Quando ele parou para observar melhor o endereço, viu que estava errado e que a cliente, na verdade, estaria num posto de combustível que fica atrás desse muro aqui, na BR. Só que quando ele fez a manobra para ir até lá, acabou sendo rendido pelos dois assaltantes. E foi aí que o telefone, o qual ele estava falando, continuou gravando toda a conversa. Quando eu manobrei e dei ré, os dois já me abordaram por trás. E aí não tinha como fazer mais nada. O áudio tem cerca de 8 minutos e dá para ouvir a conversa dos assaltantes conferindo o combustível para saber se o carro consegue chegar a Cariacica, destino diferente do que eles falam quando rendem o motorista, dizendo que o carro poderá ser encontrado em Jacaraípe. Mas eles não foram muito longe. O veículo tem bloqueador e o carro foi abandonado na entrada do bairro Planeta, em Cariacica. Eu só fiquei no prejuízo praticamente do celular, né? Levaram meu celular e a chave do carro que eu não achei, infelizmente vou ter que mandar fazer outra chave codificada, que jogaram fora, né? Mas o carro está aí, né? Recuperado. Graças a Deus, o carro estou pagando ainda, tô no finalzinho dele, mas graças a Deus, o mais importante é que eu estou bem. Mas os bandidos não se deram por rendido não, viu? E fugiram em outro carro. Esse foi o terceiro assalto sofrido por esse motorista. Eu sou evangélico e eu ando com a Bíblia em cima do carro. No entanto, que as outras duas vezes que eu fui assaltado, as duas Bíblias, quando eu recuperei o carro, elas não retornaram. Então eu tive que comprar outra Bíblia. E de repente eles estão lendo a Bíblia até agora, né? Quem tiver alguma informação dos criminosos, ligue para o 181. Olha, agora a gente fala de um enorme susto na última quarta-feira do ano. 2 torres de água caíram no residencial São Roque, no bairro Padre Gabriel, em Cariacica.
Essas aí são as imagens do momento exato em que as torres caíram. Uma delas atingiu a estrutura do prédio e saiu destruindo toda a parede, Bruna. Foi um susto enorme, a gente vê que as imagens são chocantes. Esse caso aconteceu logo no início da manhã desta quarta-feira e as primeiras informações é que no teto de um desses prédios onde a caixa d'água cedeu, essa torre de cerca de 15 metros cedeu, havia um trabalhador fazendo um trabalho de reparo e ele teria ficado ferido. Ele já foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, foi levado aqui para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. A gente não sabe o estado de saúde dele, mas a princípio está bem, sobreviveu. Essas duas torres, que sustentavam essas caixas d'água, têm cerca de 15 metros de altura. É um peso enorme, não se sabe ainda o motivo por que elas cederam. Isso aconteceu no início da manhã de hoje e, a princípio, só esse trabalhador teria ficado ferido. Foi um momento de muito desespero para os moradores, eles saíram correndo, ficaram apavorados, porque a cena é chocante mesmo, muita água. Pois é, a gente está vendo aí um vídeo, feito até pela construtora, aquele vídeo anterior, que mostra o tamanho dessas torres, O Corpo de Bombeiros diz que essas torres aí que a gente está vendo agora, elas têm 15 metros. Essas duas torres desse condomínio aí, o São Roque, elas caíram hoje pela manhã. Esse vídeo é um vídeo promocional feito pela construtora, para vender esses prédios, que são de um programa do governo também. Exatamente, foram entregues, são novos há pouco mais de um mês. Quer dizer, uma obra nova, recente, as pessoas tinham se mudado para lá recentemente, estava tudo novo e já levaram esse susto aí, o vídeo promocional e agora o vídeo desse momento em que uma das torres desaba, um monte de água aí, um susto tremendo para os moradores. Daqui a pouquinho a gente volta, claro, nesse assunto. A repórter Suzy Faria já está indo aí para o condomínio, está quase chegando e vai trazer atualizações ao vivo para a gente sobre esse assunto. Agora a gente fala de coronavírus. Gente, o Espírito Santo ultrapassa 5.000 vidas perdidas pelo coronavírus. Em quase 10 meses de pandemia, 5.031 pessoas não resistiram às complicações provocadas pela doença. Mais de 244 mil pessoas foram contagiadas até o momento. 224.547 pacientes estão curados. Em 24 horas foram registradas 35 mortes e quase 1.700 novos casos. São muitos novos casos de contágio aí no espaço de 24 horas. O governo do estado poderá comprar medicamentos e outros insumos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Essa lei foi sancionada pelo governador Renato Casagrande na terça-feira, ontem, e publicada hoje no Diário Oficial. Olha, falando disso, a virada de ano está chegando e a fiscalização para evitar aglomeração e descumprimento das medidas de segurança já começou nos balneários da Grande Vitória. Há menos de 48 horas para a virada do ano. Hoje, 30 de dezembro, o dia amanheceu com sol quente e muita gente aproveitou o início do dia para curtir uma prainha. Em Jacaraípe, na Serra, o mar calmo atraiu os banhistas. Hoje demos uma escapadinha na praia logo cedo, mas Réveillon, Ano Novo, vai ser em casa mesmo. Depois de um mês de férias, só hoje que essa família de Minas Gerais veio na praia. Tem um mês que eu tô aqui, hoje que eu tô vindo. De sábado eu já vou embora e tudo vai dar certo, se Deus quiser. E o capixaba, será que também está consciente? Ficar em casa, nada de aglomeração. A virada de ano para 2021 vai ser diferente, mais silenciosa e sem aquele show de luzes no céu que marca um novo ano que nasce. Aqui na areia da praia de Jacaraípe, na Serra, onde todos os anos muita gente vem para cá assistir o show pirotécnico, esse ano deve ficar menos movimentada. A recomendação é não aglomerar, é passar esse momento perto dos seus. Nas praias da Serra, a Prefeitura garante que guarda-vidas vão atuar orientando a população para não aglomerar. Com a Guarda Civil Municipal, o Departamento de Operações de Trânsito e a equipe de Salvamar, temos trabalhado nos acessos dos balneários, principalmente no final de semana, uma vez que o verão já chegou. Em Vitória, na orla de Camburi, também não vai ter fogos e nem shows. Guardas municipais estarão de prontidão nos locais mais movimentados e a orientação é não armar tendas. Os quiosques também não podem abrir depois das 10, conforme decreto estadual para cidades em risco moderado. A Guarda Municipal está preparada, nós teremos um efetivo de aproximadamente 70 agentes da Guarda Municipal,
comunitário e trânsito aqui no local. A Polícia Militar também vai enviar recursos humanos para policiar a região, mas a principal recomendação é para que as pessoas se preocupem com sua saúde, evitem aglomeração. Na orla do município Canela Verde, a montagem de tendas está proibida, assim como fogos de artifícios. Em Vila Velha, a prefeitura garante que a fiscalização já começou. Este ano não vai ser possível permitir a instalação de tendas na praia. O objetivo, na verdade, é que a gente apela para a população de Vila Velha, para a população capixaba como um todo, para que tenha uma consciência coletiva em prol da saúde. As normas e recomendações são para evitar a contaminação em massa, para garantir que no ano que vem todo mundo possa curtir esse momento ao lado de familiares e amigos. E falando em ano que vem, o desejo é principalmente de um 2021 muito melhor que 2020. Que 2021 seja melhor do que esse, né? Mais esperança pra gente, né? Que a gente possa curtir mais, né, o ano. Olha, pois é, a expectativa é grande, mas a nossa responsabilidade coletiva deve ser ainda maior. Com certeza. A repórter Vanessa Calmon conversa ao vivo com o nosso amigo Dr. João, sempre tão sábio. Ele alerta para as comemorações de fim de ano nessa pandemia. Bom dia, boa tarde. Bom dia para vocês, Vanessa. Bom dia, Bruna. Bom dia, Georgia, a todos que acompanham o TN1. Pois é, a expectativa é realmente grande, mas, como vocês mesmos disseram, a gente precisa ter responsabilidade nesse momento. Nesses últimos dias, como eu mostrei na matéria, as pessoas estão aproveitando para virem até a praia curtir esse solzão. A gente está no início do verão e o pessoal está aproveitando esses últimos dias aí de 2020 para curtir uma praia. Mas a gente tem que ter cuidado. Por isso, a gente está aqui com o Dr. João Evangelista. Ele é clínico, ele vai dar algumas orientações para a gente passar essa virada de ano aí com um pouco mais de tranquilidade. Doutor, muito bom dia ainda para o senhor, ainda é bom dia. Bom dia a todos. O que a gente pode dar de orientação, já que estamos na praia, vamos começar falando sobre a praia, né? O que a gente pode dar de orientação para as pessoas que estão vindo curtir a praia aqui nos últimos dias do ano? Olha, tudo isso é sinônimo de alegria. Só que nesse momento, infelizmente, a alegria ela tem que vir acompanhada de prudência. Essa prudência visa os próprios cuidados naturais da praia e agora um hóspede indesejável que nós temos chamado coronavírus, que merece uma certa prudência, umas certas explicações para que a gente consiga superar isso daí, se livrar disso daí, atravessar essa fase difícil. É para vir para a praia de máscara, doutor? Rigorosamente a máscara protege. Porque eu digo, a máscara não é só a questão de você se proteger do vírus na sua totalidade. É a proteção de você se proteger da carga viral. O que é a carga viral? É a quantidade de vírus que você pega. Se você inoportunamente encontrar com uma pessoa que te passe vírus, se você tiver com máscara, é óbvio que a quantidade de vírus que você vai pegar é menor, então você estará mais protegido contra esse infame coronavírus. Ou seja, tirou a máscara só para ir no mar dar um mergulho, depois já coloca a máscara novamente, né? E quando tirar a máscara, usar aquele artifício da distância. Porque o vírus ele não tem uma perna grande que ele vai pular de um lado e vai pular logo dentro de você. Ele necessita do ar, ele necessita quase estar em contato com a respiração, que se chama de perdigoto, que entra na mucosa nasal e obviamente se instala no nosso organismo, causando esse desastre todo. Agora, doutor, falando em relação à virada de ano ao ano novo, muitas pessoas estão falando que vão passar esse momento entre familiares, mas assim, também não é porque a gente é familiar, né, sangue do mesmo sangue, que a gente não pode passar um para o outro. Então, qual que é a recomendação? Pode todos os familiares, um que vem lá do Rio, lá de Minas, todo mundo se aglomerar? Pode isso, doutor? Eu acho que não. Confraternização é todo mundo junto na alegria. Mas nós estamos vivendo uma situação que lembra muito a história do porco-espinho. O porco-espinho, se eles se abraçarem, espetam. Se eles se afastarem demais, eles sentem frio. Então, mantenha uma distância necessária que seja bom para ambos. Agora, a gente fala, a confraternização do Natal, do Ano Novo, não envolve só família, não. É muito difícil. Vem o parente do parente do parente, o filho é casado, traz a esposa traz a mãe traz os dois filhos do outro filho que ela tem. Isso começa a complicar, isso favorece a disseminação do vírus. Eu sei que é difícil, eu sei que numa época dessa de união
A gente tem que passar por tudo isso, mas isso é necessário. A vida agradece, é para preservar a vida. Exatamente, doutor. O senhor falou agora de preservar a vida, gente. Infelizmente, a gente está aqui na Praia da Costa, município de Vila Velha. Infelizmente, é o município que mais apresentou o número de casos confirmados e o número de mortes. Por isso, gente, hoje foi inaugurado um memorial em homenagem a essas vítimas da Covid-19 aqui no município de Vila Velha. Ele fica na Rodovia do Sol, ali na altura do bairro Interlagos. Os parentes de familiares que infelizmente perderam a vida para a Covid-19 poderão plantar árvores ali naquele memorial em homenagem a essas vítimas. E é isso, gente, para a gente ter um ano novo, né? É diferente, a gente sabe que é diferente do que a gente está acostumado, mas isso é para preservar a vida, como o doutor João disse, para que no ano que vem ainda estejamos ao lado dos nossos familiares e não de outra forma, né, doutor? Então agradeço a participação do doutor João aqui no TN1 e eu volto com vocês aí no estúdio, Bruna e George. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Agradeço também ao doutor João, sempre com informações valiosas. A gente tem que seguir essas recomendações. E olha, agora nós vamos chamar a repórter Suzy Faria, que está no condomínio de Cariacica, onde 2 torres que sustentam caixas d'água desabaram. Olá, Suzy, é com você. George, Bruna, nós estamos aqui no bairro Padre Gabriel, em Cariacica, no conjunto habitacional São Roque. E para mostrar para vocês a gravidade do acidente que aconteceu. Essa caixa d'água aí, ó, tem 15 metros de altura, ela caiu hoje de manhã e acabou tendo uma pessoa ferida. Essa caixa d'água, olha, bateu ali, Bruno está mostrando agora como é que está a estrutura do prédio para vocês verem. Ela bateu, toda cheia de água. Tem um vídeo, inclusive, que mostra esse exato momento da caixa caindo, água esparramando por aqui. E olha, por incrível que pareça, cerca de meia hora depois desse acidente, aconteceu aquele outro ali, ó. Uma caixa d'água que caiu em cima da casa, acima daqueles apartamentos ali. E naquela caixa d'água tinha uma pessoa que estava fazendo a manutenção dela. Sabe por quê? Os moradores que estão aqui há pouco tempo, eles começaram a reclamar de falta de água e também que essa caixa d'água estava vazando. A dona Carla, que é moradora daqui, chega aqui para mim, dona Carla, que é moradora daqui e ela começou a viver aqui desde o dia 17, não é isso? Desde o dia 17. E vocês reclamaram que havia problemas nessas caixas. Conta pra gente como Essa foi. Do nosso lado aqui mesmo, ela vazava tanto que o parquinho via cheio d'água. Eu não deixava meus filhos brincar desse lado porque eu tinha medo, porque do lado de lá a água espirrava, que ia lá nas paredes do de lá e a água jorrava para cá. E o daqui começou a dar vazamento também. E todo mundo reclamando. Eu mudei no dia 17. Tem o que? Eu acho que tem uma semana que a gente está aqui. Nós já tem 5 dias, desde o Natal que a gente não tem água. Começou a vir e ir, depois parou de vez. Desde o Natal, eles traziam um monte de carro-pipa, enchia, não adiantava. Aí eles falaram que estava com problema na bomba. Aí vieram, mexeram, não resolveu. Aí depois vieram e falaram que a bomba tinha queimado, que tinha trocado a bomba. Não resolveu. Aí quando foi hoje, a gente ouviu o estrondo. Primeiro foi essa. Aí ficamos sabendo que o rapaz estava agarrado lá. Nessa daqui, desse conjunto verde aí aqui. Os moradores, alguns homens se ajuntaram, subiram lá e viram que o rapaz realmente estava agarrado lá, batendo no negócio e pedindo socorro. Ele ficou debaixo daquela estrutura? Ele ficou no teto? A perna agarrada no negócio e a cabeça dele na parede. E ele batia no cano e falava, gente, socorro, alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Os moradores que entrou para ver ele lá. Aí correram e chamaram os bombeiros, porque ninguém foi. Aí os bombeiros pegaram e foram. Aí socorreram o rapaz. Aí a gente ficou um pouco de gente lá e a gente tudo lá naquele canto. Mas ninguém imaginava que essa fosse acontecer a mesma coisa. Aí começou a dar um barulhão. Aí a menina estava aqui assim, ela ouviu, ela falou, gente, essa daqui tá fazendo barulho. Aí eu falei, gente, vamos correr. Corremos lá pro canto. Quando a gente correu lá pro canto, ela tombou pro lado e caiu para cá. Já caiu derrubando as paredes? Já caiu derrubando as paredes e as águas foi. Aí a gente estava lá no canto, a gente saiu correndo com as crianças aqui. Quando a gente chegou aqui assim, a gente sentiu um fedor forte de gás. Aí a gente saiu todo mundo correndo e fomos parar todo mundo lá na rua. A senhora me disse que do jeito que a senhora estava, a senhora saiu bebidol? Eu fui de bebidol. Eu tinha acabado de vestir meus filhos, eu fui de bebidol, fui parar lá no meio da rua. Aí voltei para trás porque tinha gente desesperada, porque tinha criança para trás.
pegamos mais criança, né? Vamos para fora. Aí eu te pergunto, a prefeitura tirou povo de Sotelândia, de vários lugares, porque morava na beira de valão. Porque falaram que lá era perigoso pra gente. Eu moro lá há 8 anos. Eu paguei 35 mil na minha casa. Quando eles foram lá dizer que a gente ia ter que vir pra cá, eu tinha acabado de gastar mais 4 mil fazendo uma base. E me botaram aqui, que lá eu estava correndo perigo. Agora me diz, eu tô segura? Os meus filhos estão seguros nesse lugar? Eles me tiraram da minha casa para isso, eles vão derrubar a minha casa para isso aqui. É revoltante. A gente passar por isso é revoltante. A prefeitura, a engenharia, a Caixa, todo mundo é culpado. Todo mundo é culpado. Como que faz uma obra dessa? Essa caixa, era isso? Era ferro que tinha que fazer caixa? Eu não entendo de nada. Mas eu acho que esse trem tinha que ser pelo menos de cimento. Dona Carla, aproveitando o que a senhora falou aí desse desabafo que a senhora fez, nós entramos em contato com o Corpo de Bombeiros que disse que o prédio, a estrutura desse conjunto habitacional chamado São Roque, não é isso? Ele teria alvará do Corpo de Bombeiros para incêndio e pânico. E nós entramos em contato também com a Prefeitura de Cariacica para ver, dá licença um momento, para ver essa situação desse problema aqui. A Prefeitura informou que essa estrutura ainda é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal e também da engenharia, que terceirizou o trabalho, que está ajeitando essa situação aqui. E que eles é que deveriam responder sobre a questão da habitação. Ó, a gente vai ver que esse prédio que nós estamos mostrando aqui, Bruno, tem como você mostrar ali, ó, aqui dentro dessa janela do térreo, olha como ficou a estrutura ali da porta, como que está o caibro ali, olha, a porta praticamente cedeu, o prédio foi esvaziado aqui pelo Corpo de Bombeiros, que está com bastante atenção para essa estrutura, porque corre o risco de desabar. Inclusive, a informação que o Corpo de Bombeiros passou é que dos 17 blocos as pessoas tiveram que sair para evitar problemas aí, que essa estrutura desabe. Como vocês acabaram de ouvir no depoimento aí, bem emocionado, da moradora, da dona Carla, isso aconteceu entre 8h30 e 9 horas da manhã. A segunda estrutura a desabar, por coincidência, foi essa caixa d'água aqui que causou esse estrago todo. E a outra, onde essa pessoa que veio, que seria da engenharia, que construiu essa obra aqui, foi lá, ó. Inclusive, de acordo com o Corpo de Bombeiros, a pessoa que estava lá em cima daquela caixa d'água, fazendo a manutenção ali daquela obra, teria ficado inconsciente, teria caído lá no teto daquela estrutura, daquele prédio ali, e teria saído daqui inconsciente. O estado de saúde e o nome dessa pessoa, nós ainda não conseguimos. A gente ainda está tentando confirmar o nome e a função dessa pessoa aqui. Agora, para vocês verem, ó, os moradores dessa estrutura que estão recente aqui, eles estão todos procurando informação, querendo saber. Boa parte deles não está mais dentro de casa. Os bombeiros tiraram. O Bruno chegou a mostrar em algum momento aí do nosso vivo que atrás da caixa d'água já tem pessoas, técnicos observando para saber o que fazer, como que vai agir aqui, o que eles vão poder fazer. E tem morador reclamando que, apesar, gente, de toda essa desgraça que nós estamos vendo aqui, tem apartamento vazio que está sendo invadido, viu? Que estão sendo roubados. Então eles estão muito preocupados. Não podem entrar ali, o Corpo de Bombeiros já fazendo a avaliação, não podem entrar e ainda enfrentam toda essa dificuldade que vocês estão vendo aqui. A área está isolada, esse prédio, vocês podem olhar aí nas imagens, ele está prestes a essa parede aí completamente comprometida. A gente pode ver que tem ali, Bruno, olha, o guarda-roupa ali, ó, é uma situação aqui, viu, George, Bruna, bem triste. Os moradores aqui estão, assim, bastante revoltados com essa situação, viu? Tá certo, Suzy. Obrigada aí pelas informações. A gente está vendo imagens aí desse desabamento. Imagina o desespero dos moradores. Suzy, daqui a pouquinho volta com mais atualizações. Agora um livramento, né? Porque a gente viu ali naquela imagem a parede quebrada. A gente não sabe se é parede de quarto ou de sala. Fato é que se tivesse alguma pessoa ali do outro lado, facilmente a pessoa poderia ter sido atingida, né? Graças a Deus que nada de mais grave aconteceu, mas a Suzy falou que a estrutura ficou comprometida. Os moradores, a princípio, vão ter que sair de casa e já tem gente invadindo alguns apartamentos. Quer dizer, é notícia
ruim em cima de notícia ruim, só Jesus. E aquela área ali é muito grande, né? Você imagina, várias crianças também brincam nessa região. Certeza. E uma dessas torres caiu exatamente numa área aberta, né? Realmente, como você disse aí, um milagre não ter acontecido coisa pior com esse acidente. Verdade. E agora a gente acompanha o relato desesperado dos moradores nessa tragédia que a princípio era anunciada. A gente viu aí esse relato ao vivo também. Vamos ver. Os vídeos mostram o desespero dos moradores após as 2 caixas d'água caírem e atingirem 2 prédios. Aí acabou de cair, prédio, ó. BG, ó, o outro. Tem gente lá dentro, tinha o patrão dele, tava lá em cima na caixa. Nós estamos aqui no residencial São Roque 1 e 2, que fica em Padre Gabriel, Cariacica, e os moradores foram pegos de surpresa hoje pela manhã, por volta de 8h30, a primeira caixa d'água caiu e depois, coisa de meia hora depois, a segunda caixa d'água. Aqui são 500 apartamentos, vários moradores, mais de 1.000 moradores, e os apartamentos foram inaugurados agora, no início do mês. Aqui ao meu lado, Caio, que é morador, também uma das lideranças, e ele, inclusive, gravou o vídeo do momento que essa caixa d'água aqui atrás cai. Não foi isso, Caio? Verdade. Qual foi o sentimento nesse momento? Os moradores nos avisaram a respeito da queda da primeira caixa d'água. Viemos aqui e vimos que a segunda estava balançando. No exato momento que eu vi que ela ia virar para cima do prédio, eu já comecei a gravar. E foi uma sensação assim, única de desespero. Pessoas desmaiando, um cheiro de gás absurdo aqui. Água todo espalhado, carro correndo, criança correndo, foi uma desordem, uma bagunça muito grande. Cerca de 15 a 20 dias que foi inaugurado, foi entregue as chaves para os moradores. E há cerca de desde o Natal que já está tendo problema nas caixas d'água. A água não estava subindo, problema nas bombas, e isso a gente já vem comunicando à empresa responsável, a Cobra Engenharia e a Caixa Econômica, que foram os responsáveis por esse empreendimento. Sentimento de medo e revolta compartilhado pelos moradores. A gente lutou tanto para ter isso aqui, antes de a gente mudar, a gente já pagou a prestação. Por que não fizeram a coisa segura pra gente? Tem muitas vidas. A gente vai pra onde agora? O que será da gente? Cadê a Caixa? Que não veio aqui olhar por nós. O que danificou? Eles vão pagar e vai ressarcir nós. Nós não tem pra onde ir, meu esposo tá perdendo de serviço. O que eu vou fazer? Eu vou ficar na rua? Quando a gente falou que ia chamar reportagem, o que eles gritaram que não era para chamar reportagem, não é por quê? Porque na hora de ir para Face, tá bonito, olha lá, que lindo, o sonho de realizado. Aqui o nosso sonho, ficamos 4 dias sem água, ficamos sem gás porque estava tudo com vazamento. Isso aqui foi tudo mal feito para acontecer isso aí com a gente. Isso aqui é o sonho que eu tenho que pagar. Todo mundo desesperado com seus filhos correndo, arrastando criança, arrastando deficiente, arrastando idoso. Eles tinham que ter vergonha na cara. A gente tinha que ser indenizado por causa dessa palhaçada, dessa safadeza que isso aqui veio. Antes da gente mudar. Desculpa, filha, eu não tenho condição mais. Pois é, a gente viu aí o relato emocionante e revoltado da moradora. É uma estrutura que já apresentava alguns problemas. Essa obra ela faz parte de um programa do governo, foi entregue pela Caixa Econômica Federal. Os moradores estão aguardando uma resposta da Caixa, então, também da Prefeitura. E daqui a pouquinho, agora, né, a Suzy já está posicionada para trazer novas atualizações sobre esse caso para a gente. Suzy, é com você. Vai chamar, Bruno. Bruna, Georgia, eu estou aqui com o seu Gelison e ele está aqui recebendo os parabéns porque foi ele que subiu na caixa d'água lá em cima para ajudar a pessoa, o técnico de manutenção que ficou ferido, que estava fazendo a manutenção lá. Seu Gelison, conta pra gente como foi esse resgate, o que o senhor fez? Não, eu subi a primeira vez, não tem, eles falaram que ele estava debaixo do telhado. Como que eu sou meio bruto de força, eu peguei com os 4 telhas e levantei, não vi ele debaixo do telhado nenhum. Eu falei, deve estar do outro lado. Quando eu subi para o outro lado do tombor da caixa d'água, ele estava de cabeça para baixo, com as pernas todas agarradas nos ferros. Eu falei, tem que tirar ele daqui. Aí eu fui, peguei ele, só a parte da cabeça. Eu falei, eu não consigo pegar ele sozinho, porque uma pessoa desacordada, você sabe que o peso dela é o dobro. Ele não estava inconsciente nessa hora? Ele não estava inconsciente, ele pode dizer que ele estava desmaiado. Sim. Aí eu sozinho consegui pegar ele
tirei ele, botei em cima do telhado, o sol tava quente em cima dele, eu ficava assim, tipo pro sol, para tampar pelo menos a cabeça dele. Aí daqui a pouco ele parou de respirar um pouco, eu fui na boca dele, eu mesmo com minha boca, não tem? E puxei uma bola de sangue da boca dele, não tem? E joguei para fora e voltou a respiração de volta. Aí eu fui, virei o corpo dele ao contrário, escorado em mim, e eu segurando ele aqui. Só não tô com minha bermuda de sangue aqui porque eu troquei, não tem? A gente viu até, o Bruno, olha aqui, ó, ele tá machucado, que ele tentou. Não tem, mas graças a Deus, tomara que ele esteja com vida no hospital, não tem? Eu vou ser o cara mais feliz se tudo der certo, não tem? Senhor, então, e mais alguém ajudou o senhor? Eu mais um outro rapaz, não tem? Se não fosse, desceram com ele de lá? Nós descemos com ele lá de baixo, deu maior dificuldade. Eles queriam esperar helicóptero para chegar, para tirar ele lá de cima. Eu falei, gente, não tem como esperar um helicóptero pro cara para descer ele, vão dar um jeito. Ele estava em cima da caixa d'água? Em cima da caixa d'água, ele caiu em cima lá. Tava esperando o cinto para amarrar o cara em cima da maca, não tinha cinto. Eu peguei minha própria camisa, rasguei ela e amarrei ele, as pernas dele na maca, e de cima com ele, botamos ele no SAMU, aí levaram ele pro hospital, não tem? Todo esse trajeto que o senhor fez com ele lá de cima até a ambulância, ele continuou desacordado? Ele estava desacordado, respirando desse jeito, não tem? Dificuldade da respiração dele, não tem? Mas se não fosse eu tenho certeza que ele estava morto lá até agora. Porque se o senhor não tivesse essa coragem de subir, e que horas aconteceu isso, seu Gerson? Rapaz, eu estava lá na portaria quando eu escutei o primeiro barulho. Tava lá e aconteceu alguma coisa, eu vou lá ver que depois eu venho aqui e trago informação para vocês. Aí quando eu cheguei aqui eu vi a caixa d'água, todo mundo no desespero. Aí falaram, vai cair tudo, eu entrei arrebentando porta por porta, ver se tinha morador dentro, para mandar descer, e não tinha ninguém. Eu subi 2 vezes, aí o parceiro dele que estava fazendo manutenção, eu falei, não, meu amigo não desceu. Eu falei, não, ele não desceu, eu arranquei uns 3 telhados de folha de zinco, não estava. Quando eu subi por cima daquela caixa lá que está lá, ela está do outro lado também. Aí quando eu subi, eu virei ele de cabeça para baixo, com as pernas tudo enrolado nesses ferros aí. Aí eu falei, gente, nós temos que tirar ele daqui. Aí o corpo, eu falei, não pode mexer no corpo. Como que não pode mexer se o cara está perdendo um monte de sangue, sendo pelo ouvido, pelo nariz, pela boca? Eu falei, eu vou fazer minha parte. Aí que eu peguei ele, botei ele em cima do telhado sozinho, me deu trabalho. Mas eu consegui botar ele, escorei ele em cima da minha perna, deixei ele. Aí tá todo mundo chamando, cadê o helicóptero, que não tem ninguém, SAMU que não chegava ninguém. Chegou com o bombeiro, ficou olhando pra minha cara. Eu lá em cima da caixa lá pedindo ajuda, eles ficaram olhando pra minha cara. Quem aqui perto de corpo bombeiro? Tem como você me explicar isso aqui agora? A gente vai questionar isso junto ao Corpo de Bombeiros, já que é uma dúvida do senhor, né? Porque eles precisam seguir todo um protocolo de segurança para salvar uma pessoa, mas o senhor resolveu tomar essa atitude aí porque ele estava mal. Primeiro que tinha um cara, mandou o outro pegar na cabeça do cara, tá disse, vai lá, pega na cabeça aí que ele tá saindo sangue, você tá com luva. O que o corpo tá querendo então? Ele tá querendo que ele morra. Se eu tivesse sem luva, eu não ia lá encostar no cara que tá saindo sangue. Então, gente, o seu Gelson aqui está contando como foi o resgate, o socorro que ele fez a esse trabalhador, esse técnico, né? Que estava aqui olhando a caixa d'água e eram 2, só que um estava em cima da caixa d'água e o outro não estava mais. Isso. E aí ele acabou caindo lá a primeira caixa d'água que desabou. Isso, a primeira que caiu. Agora, onde estavam as pessoas quando aquela caixa d'água caiu? Primeiro, aquela lá caiu. Eu fui para a síndica e falei, vamos esvaziar essa caixa para não acontecer o mesmo que aconteceu aqui. Eu fui lá correndo na portaria, peguei a chave e abri ali. E abri o ladrão da água para esvaziar a caixa. Mas só que foi com 5 minutos, parece que foi Deus que falou para mim também, para mim sair daqui de perto. E aí que você saiu? Aí que eu saí, que eles falaram, não, tem um lá em cima ainda, eu saí correndo. Eu até perguntei o síndico se eu podia pular a tela, para ajudar. Aí foi que eu pulei até por cima aqui, eu não dei nem a volta por lá não. Foi nessa hora que essa aqui cedeu? Essa aqui que cedeu, eu falei, não, de todo mundo dele tá lá em cima, ele tá lá em cima, ele tá lá. A casa do senhor, Bruno, vamos mostrar aqui, ó. O apartamento chega aqui, seu Gélio, só pra gente vir para esse lado de cá. A casa do senhor é nesse prédio aqui. O senhor não pode voltar. Não posso. Está comprometida a estrutura? Está comprometido, interditaram, entendeu? Eu não moro desse lado, do outro lado, mas só que faz parte desse daqui. Está bem avariada. O senhor chegou a entrar depois desse acidente? Entrei, fui lá, peguei uns documentos meus, da minha mulher, da minha filha, não tem? Que eu tenho família.
No momento, até quando eu fui lá, eu peguei até meus documentos, dei até na mão do cara, segura meus documentos aqui para mim não molhar, que tava vazando muita água mesmo nessa parte aqui na hora. E eles falaram assim que não, ele tá lá em cima, e eu subi 2 vezes e ainda falei, não tem ninguém aqui dentro das casas. Aí depois com o parceiro dele falou, não, ele tá lá em cima, na parte de cima. Aí eu subi, deu até dificuldade para mim subir por cima da caixa. Aí eu fui com força, não tem, eu consegui. Aí quando eu olhei, tava lá de cabeça para baixo, com as pernas tudo dobrada, ele tava lá. E eu tô chamando a ajuda do corpo de bombeiro, o bombeiro ficou olhando pra minha cara. Que equipe é essa, gente? Seu Gelson, a gente quer agradecer e também aí parabenizar o senhor pela atitude que teve de tentar, né, de ajudar a socorrer essa vítima, que a gente ainda não sabe o nome dela, mas essa vítima é da empresa daqui que construiu esse prédio. Nós vamos mostrar agora, eu quero agradecer o senhor e agradecer também a sua participação aqui com a gente, que gentilmente nos ajudou a compreender o que aconteceu aqui e essa pessoa ferida, onde realmente ela estava e o que aconteceu. E vamos mostrar essa estrutura aqui, seu Gelson, um pouco mais dessa caixa d'água aqui, ó. Vamos mostrar como ela ficou para vocês verem. Olha só, um emaranhado de ferro retorcido, a estrutura parece ser feita de plástico, né? Como é feito hoje em dia as caixas d'água. E nós vamos mostrar aqui onde ela estava, olha. De acordo com o Corpo de Bombeiros, essa caixa d'água mede 15 metros de altura, as duas. São 17 blocos. O senhor tem noção de quantos apartamentos aqui? Aqui os dois lados são 495 apartamentos. 495 apartamentos só dessa parte que nós estamos. Os dois lados, você divide mais. Dos dois lados, 495 apartamentos, 2 caixas d'água de 15 metros de altura para poder suprir toda essa necessidade dessa galera aqui. E como vocês viram na entrevista que nós fizemos anteriormente, a dona Clara falando com a gente, que essa estrutura aqui não tinha água, tanto que ela reclamou que o parquinho aqui vivia cheio de água, como está aqui agora, inclusive, olha, mas dentro dos apartamentos não tinha água. E hoje que esse técnico veio fazer a manutenção nessas 2 caixas d'água, por coincidência, o acidente acontece. E o mais curioso é isso, né? Primeiro, naquela caixa d'água onde o técnico estava, do outro lado, e em seguida, logo em seguida, caiu essa daqui, ó, que de acordo com o que vocês ouviram o seu Gelson relatar aqui, eles estavam aqui perto tentando escoar essa água para evitar que um acidente parecido com aquele acontecesse. Mas como vocês podem ver, a estrutura aqui ficou completamente retorcida. É uma coisa assim, parece até que foi uma explosão. Parece que teve até uma explosão aqui, tamanho estrago que fez nessa estrutura e como nós já mostramos, Jorge e Bruna, lá nos prédios também. O seu Gelson contou pra gente aqui que ele mora nesse prédio que foi afetado por essa estrutura, não pôde voltar mais depois de ter pego os documentos. O bombeiro praticamente isolou essa área aqui. Nós já mostramos como a casa ficou com essa estrutura, ainda não conseguimos falar com o síndico, estamos ouvindo aqui os moradores que estão relatando o que passaram nesse momento. Gostaríamos também de conversar com o pessoal do Corpo de Bombeiros, mas eles estão fazendo toda a análise dessas estruturas para saber o momento em que esses moradores vão poder voltar. Inclusive do outro lado, né? Dos predinhos, digamos aí, verdes. E seu Gelson, como contou, o rapaz dessa estrutura, né, dessa empresa de engenharia, saiu daqui inconsciente, foi resgatado pelo SAMU e levado para o hospital. Nós ainda não sabemos qual é o estado de saúde dele, nem tampouco do nome dessa pessoa. Mas estamos aqui mostrando para vocês, tem morador que está falando aqui que o rapaz não teria resistido e teria morrido, mas é uma informação que nós ainda temos que confirmar, mas é o papo que está correndo aqui entre os moradores. Mas nós ainda, a nossa produção, está correndo aí para tentar confirmar o que de fato aconteceu com essa pessoa, que pelo que o seu Gelson relatou, gente, ele estava extremamente grave e em choque pela estrutura que caiu em cima dele, aquele peso. Ele ficou lá em cima daquele telhado, como ele contou aqui. E a gente vai tentar descobrir o que aconteceu, se realmente
ele morreu ou não. Vamos ainda confirmar, mas é o papo que está correndo aqui entre os moradores. Viu, George, Bruna? Valeu, Suzy. Obrigado aí pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto. Agora chama muita atenção, né, Bruna? 2 torres do mesmo tamanho, uma caiu após a outra no mesmo dia. Realmente é uma coincidência, né? Não sei se é coincidência, a gente pode chamar, mas é gravíssimo isso, né? Pois é, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto, mas agora uma notícia boa. A idosa que mostramos aqui no início da semana, que vivia em condições de abandono em Vila Velha, finalmente foi levada para um asilo. Quando estivemos na casa de Dona Zezé, ela estava cercada de sujeira, sem água e sem energia elétrica. Já não tomava banho há uma semana. A idosa de 83 anos está doente, sofre de problemas mentais e já não consegue cuidar de si mesma. Ela recebeu a ajuda de vizinhos, em especial da Dona Inês, que leva comida e remédios. Foi ela quem, com a ajuda de uma advogada, conseguiu uma determinação judicial obrigando a prefeitura a internar a idosa, medida que não tinha sido cumprida até agora. Depois da reportagem do TN, finalmente a Dona Zezé vai receber a atenção que merece. Ela foi encaminhada para um asilo, onde a gente espera que ela tenha aí todos os cuidados necessários para ter uma vida de dignidade e carinho. Fica aqui o nosso agradecimento à Prefeitura de Vila Velha. Demorou, mas cumpriu o que a Justiça determinou. E, em especial, agradecemos a Dona Inês, que se dedicou à causa da amiga e conquistou o que ela mais desejava nesse fim de ano, um olhar de atenção e de amor ao próximo. Com certeza, bela atitude. Gente, 2020 está acabando e, em meio a tantas dúvidas, uma certeza: foi um ano de superação. Muitas pessoas conseguiram se reinventar, se descobrir, arriscar. Pois é, pessoas que enxergaram na escuridão uma luz no fim do túnel. Você vai ver 2 histórias que servem de esperança para dias melhores. Histórias de 2 mulheres fortes, Michele e Deusenir. O que a Deusenir de hoje falaria para a Deusenir de março de 2020, no começo da pandemia? Mesmo vendo a pandemia, eu falaria para ela que eu venci, eu estou vencendo, até aqui eu estou vencendo, graças a Deus. O que a Michele de dezembro falaria para a Michele de março? Falaria para ela que deu tudo certo. Michele e Deusenir, mulheres que atuam em áreas diferentes, que têm realidades diferentes, mas algo muito importante em comum: a capacidade de resistir às tretas e de transformá-las em oportunidade. A Deusenir, por exemplo, viu na máscara transparente uma oportunidade para continuar com a confecção aberta durante a pandemia. Foram dias muito difíceis aí, Deusenir? Muito difícil, mas muito mesmo, muito. Não tem nem como te falar como foi difícil. Um perrengue total? Total, nossa, caiu demais mesmo. Com a Michele de 10 meses atrás não foi muito diferente. Preocupada e rodeada de incertezas. Recém-separada, trocou o noroeste do Espírito Santo pela capital Vitória. 30 dias depois, começou a pandemia. E isso fez com que algumas coisas dentro de mim, né, e no íntimo, não me travassem, mas de certa forma me fizessem me preocupar. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer em plena pandemia, em Vitória? Deixei tudo para trás para recomeçar, né? Para recomeçar. Contamos a história das 2 aqui no TN1. Cada uma acreditou no que podia fazer, no que sabia fazer e no que tinha de melhor. A esteticista ajudou a criar um método que trabalha na eliminação de peso, principalmente naquele adquirido durante a pandemia. Já a costureira queria continuar a ver os sorrisos e passou a produzir máscaras transparentes. Cada uma, a seu modo, tem muito o que comemorar e o que agradecer por este ano tão atípico. Afinal de contas, tanto a Michele quanto a Deusenir de março querem saber o que foi que deu certo. Só em pensar que eu consegui sobreviver nessa pandemia do jeito que eu sobrevivi, quem me conhece sabe do jeito que eu vivo, eu sou uma vencedora, graças a Deus. A Michele se tornou
uma mulher mais empoderada, uma mulher mais de postura, de mais força, de mais garra, de mais convicção. E hoje não tem nada que abala a Michele, não. Muito bom a gente finalizar o ano com essas inspirações, né? É preciso coragem para viver, amigos. E olha, em instantes, tiroteio em mais uma noite de terror para moradores do Romão, em Vitória. Tragédia depois da briga, casal é encontrado morto dentro de casa. Os corpos estavam mutilados. A gente volta já já. Mais uma noite de terror para moradores do Romão, em Vitória. Muitos tiros foram ouvidos durante ataque de criminosos. O alvo dos bandidos foi um morador. Ele teve a casa invadida e foi baleado com 5 tiros. De longe, esse vídeo foi gravado. Ao fundo, o morro iluminado é o do Romão, em Vitória. E de lá que vem o som de tantos tiros. De bem mais perto é esse outro áudio, gravado de dentro de um banheiro, local que o morador se refugiou com a família, temendo os disparos. O ataque aqui no Morro do Romão só terminou por volta das 4 horas da madrugada, horário em que vários homens armados entraram na casa de um morador de 23 anos e atiraram várias vezes contra ele. O morador conseguiu fugir, mas acabou atingido por 5 disparos. Ele, de acordo com informações, não tem passagens, mas teria envolvimento com o tráfico aqui no morro. A casa em que ele mora ficaria na região da quadra, justamente o local que há cerca de alguns dias mostramos um outro ataque que aconteceu aqui. Inclusive, naquele ataque, os disparos atingiram casas e esse carro e deixaram moradores apavorados. Tanto naquela ocasião como agora, a suspeita da polícia é que o ataque tenha sido obra dos traficantes do bairro da Penha, numa tentativa de conquistar novos pontos, já que o cabeça do tráfico da região está preso. Olha, agora a gente volta ao vivo a falar com a repórter Suzy Faria sobre esse incidente que aconteceu no condomínio lá em Cariacica. A Suzy está com o Corpo de Bombeiros. É com você, Suzy. Bruna, George, nós estamos aqui ao vivo com o Tenente Emerson, do Corpo de Bombeiros, que está aqui desde o início dessa situação. E vai falar para a gente, Tenente, está tudo interditado? Como é que está essa situação aqui? Não, em princípio, nós deixamos interditados somente 3 blocos, que foram os 2 diretamente atingidos, e um terceiro bloco que ele dá acesso por um dos blocos que foi atingido. O resto do condomínio nós liberamos para os moradores entrarem, tirar documentos e coisas mais importantes. Agora, com relação ao socorro, como é que foi aqui? Um morador contou para a gente que ele foi lá em cima, tirou a pessoa. Na realidade, nós chegamos, subimos no prédio que foi atingido, e havia uma pessoa que foi arremessada de cima da caixa d'água em cima do prédio. Essa pessoa estava num local difícil de acessar. Nós subimos e realmente já tinham 2 moradores lá prestando essa primeira assistência. Isso é importante, as pessoas deram essa primeira assistência. E nós fizemos a retirada da forma mais segura possível, dentro da medida que a emergência precisava, né? Então nós fizemos essa retirada pelas escadas, utilizando maca, manualmente, e levamos a pessoa para o hospital de urgência e emergência. O senhor tem alguma notícia do estado dela? Alguém chegou a passar isso para o senhor? Sim, nossa equipe chegou no local, falou que ele foi atendido, né? Está tendo todo o atendimento necessário, chegou relativamente bem no hospital. Ele não estaria correndo risco aí de morte? Aí, infelizmente, a gente vai precisar da avaliação da equipe médica, mas ele saiu daqui inconsciente, em estado grave. Estado grave, mas está lá e vocês não sabem se morreu ou não? Não, ainda não. Tenente, então aqui agora fica por conta da Defesa Civil, como é que... Agora nós estamos aguardando o engenheiro da Defesa Civil para fazer a avaliação estrutural, principalmente dos 2 prédios que foram atingidos. A partir do momento que for feita a avaliação estrutural, o engenheiro vai definir quais os prédios vão ser liberados ou não. Já tem como a gente saber o que pode ter provocado essa situação? Só uma avaliação minuciosa, uma perícia para detectar quais foram as causas da situação, né? A gente seria temerário da nossa parte falar que houve alguma falha, então assim, nós não podemos afirmar isso. Vamos aguardar a avaliação estrutural de um engenheiro estrutural para dizer
quais foram as causas. E vai vir a pedido do Corpo de Bombeiros? A Defesa Civil Municipal, em princípio, que é responsável por essa parte. Se houver necessidade, a Defesa Civil Estadual, através do Corpo de Bombeiros, pode sim mandar uma equipe de engenheiros nossos lá para fazer essa avaliação. Mas, em princípio, é responsabilidade do município. Bem, como nós falamos agora, Tenente, muito obrigada pelas explicações do senhor aqui. O trabalho continua, pelo que eu estou vendo, né? Tem algum rescaldo aí para ser feito, não é isso? Sim, nós vamos continuar aqui até a gente ter certeza que o local está o mais seguro possível para a população. Muito obrigada pela sua participação aqui, ajudando a gente a compreender o que aconteceu. E, gente, uma última informação aí para encerrar a nossa participação aqui de Padre Gabriel. Acabaram de chegar 2 viaturas do choque. Como nós falamos antes, estava havendo saques dentro desses apartamentos. Então, eles chegaram aqui, imagina, numa situação como essa, as pessoas ainda entram em apartamentos que estão vazios para poder roubar, muitas vezes até, quem sabe, seu próprio vizinho. Enfim, a tropa de choque chegou, vai garantir a segurança e também aqui a paz dos moradores que estavam tendo suas casas invadidas. Com essa informação, eu encerro minha participação aqui de Padre Gabriel. É com vocês aí no estúdio. Bruna, George. Valeu, Suzy. Obrigado aí mais uma vez pelas informações. E quem também entra para roubar, correndo risco, né? Pois é, um perigo danado, gente. Agora nós falamos de uma tragédia no sul do estado. Após uma briga, um casal foi encontrado morto dentro de casa em Piúma. Os corpos estavam mutilados. O crime aconteceu no balneário Monte H. A suspeita é que Loureval Ângelo da Silva, de 28 anos, tenha matado a companheira Fabiana Fernandes, de 27 anos. Em seguida, ele tirou a própria vida. O dono da casa, que era alugada, tentou falar com as vítimas, mas diante do silêncio, resolveu chamar a polícia. De acordo com a ocorrência, os dois tinham perfurações profundas no pescoço e nos punhos. Os corpos foram encaminhados ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Agora a gente fala de um acidente na Rodovia do Sol, em Vila Velha. O motorista de um carro de luxo, um Porsche, perdeu o controle, saiu da pista e caiu em um barranco. Ele e o carona ficaram feridos e foram socorridos para um hospital da região. Deu trabalho. Levou quase 1 hora para que o guincho conseguisse retirar o carro de luxo de dentro da mata. O veículo ficou parcialmente destruído. Por fora e por dentro, a porta do lado do motorista foi encontrada a metros de distância. O airbag foi acionado. De acordo com informações da Polícia de Trânsito, o carro de luxo tinha 2 ocupantes. Ambos foram socorridos, um por moradores da região e o outro por socorristas do SAMU. O acidente aconteceu entre 6 e 7 da manhã. O carro de luxo ia sentido Guarapari, Vila Velha, quando exatamente neste ponto aqui da Rodovia do Sol, bem próximo ao bairro Ponta da Fruta, o motorista perdeu o controle do veículo, como mostram, as marcas de frenagem, e foi parar do outro lado, 45 metros abaixo. O trânsito ficou carregado e, em alguns momentos, parado na Rodovia do Sol por quase toda a manhã. Intervalo e a gente já volta com informações sobre as restrições nas praias de Guarapari. A gente já volta. Está na cadeia o suspeito de matar um professor de capoeira em Conceição da Barra. O músico Tiago Passos Viana foi preso em Linhares. Ele é suspeito de atirar no professor de capoeira Coaraci Medeiros Deuneri, de 39 anos, dentro de uma pousada na vila de Itaúnas. O crime aconteceu no último dia 18, após uma briga entre os dois. Tudo aconteceu em uma das ruas mais movimentadas do local. O músico já havia se entregado à polícia e confessado o crime, mas foi liberado. Dias depois, a justiça determinou a prisão. O suspeito contou para a polícia que a arma utilizada foi jogada no rio Itaúnas. Ele foi detido e levado para a delegacia de São Mateus. Agora a gente fala de mais um caso de motorista de aplicativo vítima de criminosos também na Serra. Ele foi feito refém e obrigado a circular de carro com os assaltantes. O veículo foi usado para cometer outros crimes. Outros 2 motoristas ficaram na mira dos bandidos. O motorista de aplicativo que tem medo de aparecer é dono deste Logan branco. Ele foi feito de refém por 4 criminosos, entre eles uma mulher. Era início da noite, o trabalhador tinha acabado de encerrar a última viagem do dia no bairro residencial Laranjeiras, na Serra, quando foi abordado. Eles me abordaram pela frente do carro, armado, já com muita agressividade, pedindo para pular para o banco de trás, porque não era para me reagir,
E aí eu fui pro banco de trás e aí eles foram o tempo todo falando para mim que era para eu ficar muito tranquilo. Após fazer o motorista de refém, os bandidos seguiram com ele para o bairro Vista da Serra. A viagem durou por cerca de 1 hora. Segundo a vítima, a todo momento, os criminosos diziam que queriam roubar uma moto. Falando que a intenção deles era achar alguém que tivesse moto, porque eles não queriam carro, eles não queriam carro. Que era para eu ficar tranquilo que eles não queriam carro, que eles queriam moto. Durante a viagem, a vítima teve medo de que algo pior pudesse acontecer. Eu fiquei com medo em função de acontecer algum acidente, alguma coisa, né? Ou de atirar, porque o rapaz que estava armado, ele estava muito nervoso. E falando que a qualquer momento, se eu tivesse alguma reação, eu ia ficar sem a vida ou sem o carro. Em Vista da Serra, os criminosos roubaram uma moto e tentaram roubar um outro carro que acabou não funcionando. 3 bandidos continuaram com o motorista aqui no veículo. Ele só foi liberado na altura do bairro Barro Branco. Lá no bairro eles pararam um senhor, assaltaram esse senhor, né? E aí pediram, falaram que ia me abandonar ali por perto. Um rapaz, na verdade, saiu com a moto, foi embora com a moto, né? E aí seguiu os 3 junto comigo no carro. Eles falaram que ia trocar de carro. E aí tentaram assaltar uma outra mulher, mas parece que o carro dela não ligou, ela falou aqui agora, né? O outro carro que os bandidos tentaram roubar é esse HB20 branco. Todas as vítimas foram até a delegacia de Laranjeiras registrar boletim de ocorrência. O motorista de aplicativo que foi assaltado pela primeira vez já pensa em deixar a profissão. Eu já tinha intenção de parar também por questão de segurança, né? Porque você está vulnerável na rua, né? Olha, as vítimas registraram a ocorrência, mas até agora nenhum suspeito do crime foi encontrado. Antevéspera do Réveillon e o calor continua por causa de um sistema de alta pressão em alto mar. Tempo firme em todas as regiões do estado. Temperaturas elevadas, sem previsão de chuva. Na Grande Vitória, máxima de 33 e mínima de 22 calorão. Pois é, na região serrana, máxima de 31. Para amanhã, expectativa de virada sem chuva em todas as regiões. Pode chover rápido e fraco no litoral nordeste no início do dia. Praia, calor que a gente deu aí na previsão do tempo e restrição. Guarapari proibiu a entrada de ônibus de turismo e o funcionamento de bares. As medidas fazem parte do novo decreto de enfrentamento à Covid-19. Os bares ficam proibidos de abrir até o dia 3 de janeiro, quando um novo decreto será publicado. Fica permitido o funcionamento de restaurantes, pizzarias e similares de segunda a sábado até às 22 horas e no domingo até às 16 horas. Pois é, está suspensa também a entrada de ônibus, vans e micro-ônibus de turismo, exceto aqueles que forem a hotéis e pousadas que possuem estacionamento próprio. Guarapari já cancelou a queima de fogos no Réveillon. O município está em risco alto para a contaminação da Covid-19. A Prefeitura de Guarapari informou que o decreto será publicado no Diário Oficial. E assim a gente encerra o TN1 de hoje. Ficamos por aqui. Obrigado sempre por assistir ao jornal. 12h45, hora de ir. Até amanhã, viu? Tchau, tchau.